No princípio, não havia forma, apenas o som, e desse som nasceu a luz. A Bíblia não começa com silêncio, mas com a palavra. E disse Deus: haja luz. Gênesis 1:3. A voz do Criador ecoou pelo vazio, e a vibração da palavra moldou a realidade. Tudo o que existe, existe porque Deus falou. Cada palavra de Deus continha código, uma vibração santa. A ciência chama de frequência, a teologia chama de verbo. João 1:1 revela o segredo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A voz divina não apenas comunicava, criava. A palavra era o DNA do Éden. Adão não aprendeu a falar. Ele ouvia a frequência da criação e falava na mesma vibração do Criador. A tradição judaica ensina que Adão falava a língua do céu, o Lashon HaKodesh, a linguagem pura do Éden. Cada palavra tinha poder criativo, pois vinha da comunhão direta com Deus. Quando Adão dava nome aos animais, ele não os classificava. Ele revelava a essência deles. A palavra e a identidade eram uma só coisa. Mas com a queda veio o ruído, o homem perdeu a harmonia da fala sagrada. A linguagem do Éden foi fragmentada, como um cristal quebrado. Desde então, a humanidade fala, mas não entende. Ora, se o verbo era a ponte, o pecado se tornou o silêncio. Séculos depois, o homem tentou reconstruir o código perdido. Na Torre de Babel, eles quiseram alcançar o céu pela própria força. Mas Deus confundiu as línguas, e o que era uma só voz se tornou mil. O som sagrado foi selado, até o tempo da restauração. Então, o Verbo voltou a falar. O som que criou o universo se fez carne. Cristo é o som original em forma humana, a palavra que reabre o código do Éden. Através dele, o homem volta a ouvir a voz que criou o mundo. O código do Éden ainda vibra em nós. Cada oração é uma lembrança da linguagem perdida. Quando falamos com fé, o som volta a ser santo, e um dia todos os povos voltarão a cantar em uma só voz. O som que criou o universo voltará a ser ouvido.